Seja muito bem-vindo aqui a mais este podcast. Hoje eu estou com um super especialista aqui que vai falar de um tema importantíssimo. Eu costumo dizer que é necessidade de todos, consciência de poucos. E você, empresário, precisa dominar este assunto. Um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a tributação estratégica. Como que anda esse mundo aí no seu negócio? Muito importante, tá? Você entender o passo a passo disso. Eu trouxe aqui o Samuel Caetano, especialista no assunto. Além de empresário, é empreendedor. E como você sabe, empreender não é um título. Empreender é estado de espírito. Ou seja, são pessoas que conseguem enxergar uma necessidade do mercado e conseguem traduzir essa necessidade em soluções. É isso aí. Se você é empreendedor, entenda, isso é um estado de espírito, não um título, tá? E ele sentindo a dor dos seus clientes, né, das pessoas com que ele vem falando, né, é um especialista, é um perito tributário, né, tem o seu próprio negócio, então sabe qual que é a necessidade do empresário, do empreendedor, de viver o dia a dia ali, na lida, no front, e aí diante de todas essas dificuldades, né, de seus clientes e de todos os empreendedores que ele vem falando, ele criou soluções incríveis aqui, se especializando no assunto. Então, Samuel, seja muito bem-vindo aqui a esse super podcast. Fale aqui com a nossa audiência. Primeira coisa, antes de você se apresentar, após você se apresentar, eu quero te fazer uma pergunta. Como que você define hoje tributação no Brasil? Eu agradeço a oportunidade. Eu defino a tributação no Brasil como algo não claro, e sim complexo. Justamente a complexidade da carga tributária, ele induz a bitributação. E a bitributação nada mais é do que você pagar novamente aquilo que ou a indústria ou o importador já pagou em alguns regimes tributários. Entendi, muito bom, de fato, porque existem muita dificuldade dos empreendedores de entender esse assunto. É um assunto complexo, né, o Samuel? Embora você é especialista nesse assunto, mas para quem está fora desse mundo, desse universo, às vezes não consegue compreender, né? E é exatamente isso que nós estaremos discutindo aqui. E eu quero fazer uma pergunta aqui para o Samuel. Samuel, nós temos aqui 4 regimes, certo? O MEI, o Simples Nacional, Sim. o lucro real e o lucro presumido, certo? A minha pergunta é, para as empresas do regime tributário Simples Nacional, o que é extrato do PGDAS e quais são os seus objetivos? Sim. Excelente pergunta. Na realidade, no país nós temos mais regimes tributários. Portanto, os mais utilizados no dia a dia na corriqueiro por exemplo, o Simples Nacional, como você citou. O Simples Nacional ele é um regime tributário para pequenas e médias empresas que se iniciam e o objetivo dele, da carga tributária, junto ao seu contador, é, através de uma única guia de arrecadação, arrecadação os impostos, tanto os municipais, do Estado e da União, que são os federais. Ocorre que o extrato PGDAS ele é o fundamento da declaração que o seu contador fez com aquele exercício que terminamos do mês, e é por ele que se faz as segregações da classe tributárias e depois se gera a guia do DAS. Perfeito. E como que você introduziu neste mercado? Deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho antes da gente, né, dar continuidade. Como que você percebeu essa necessidade? De onde veio essa vontade de entrar nesse universo e se tornar aí um perito tributário? Olha, até foi assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto de estudar exatamente aquilo que me traz ambição, né? E assim, eu já venho como na conduta de gestor de empresas. E o objetivo de um gestor de empresa é equalizar a operação no máximo possível, perfeito? Onde se dê a liquidez de caixa. Dentro da questão da gestão, eu desenvolvi uma métrica chamada diagnóstico de amostragem. O que é o diagnóstico de amostragem? É, por exemplo, um empresário, hoje ele vai começar um negócio. Quando ele põe essa ideia na cabeça, ele não tem noção. Eu acho que esse negócio aqui ele é fomentado somente pelas despesas fixas, que seja aluguel, água, luz, funcionários, enfim. E na realidade não.
Uma ideologia que eu desenvolvi na questão do diagnóstico de amostragem, ele já é uma tese, ele é meramente um proprietário, imagina, olha, eu vou faturar 50 mil reais. Dentro dos 50 mil reais, nós precisamos fazer um esquadro para traduzir para ele qual é, possivelmente, a métrica que eu posso pagar de um aluguel, os impostos, folha de pagamento, o prolabore do próprio empresário, a publicidade, o quanto ele pode investir por centro de custo. E dentro dessa estrutura, nós afinamos elas e aprimoramos cada vez mais. E por ela surgiu a necessidade do mundo tributário. Então, dentro do mundo tributário, era uma equalização que nós éramos refém dentro do contador. Então, o empresário, quando chegava na carga tributária, ele meio que dava além daquilo que estava propício na regra do diagnóstico de amostragem. E nós fomos desenvolvendo e aprimorando e conseguimos entender que o erro que faria a operação pagar mais impostos e, consequentemente, constrangir com a regra aprimorada que era a carga tributária que ele poderia estar pagando, e nós entendemos que o erro aconteceu tecnicamente na operação. E por esta finalidade foi aonde cada vez mais nós aprimoramos e desenvolvemos uma ferramenta que nos auxiliou a interpretar ou interceptar esse erro o mais rápido possível. Muito bom. Ainda falando aqui do regime Simples Nacional, quais são os benefícios a extrair desse regime? Olha, um dos benefícios do regime do Simples Nacional é a carga da folha de pagamento, a qual é 8%, aproximadamente. Os outros benefícios do Simples Nacional é a questão das isenções das CSTs, por exemplo, no Estado, na questão, por exemplo, do monofásico, porque a comercialização do Simples Nacional, por vias de regra na carga tributária, já tem uma legislação no país que quem recolhe a carga tributária é o fabricante e o importador. Os demais, eles circulam. Portanto, quando esse empresário, dentro de um estado, ele comercializa para outro estado, ou ele compra matéria de um outro estado, aí sim ele tem o default da entrada, ou ele tem a não isenção da carga tributária na saída. Entendi. A gente sabe que assim existem vários KNAIs, né? Sim. Uma infinidade deles. Quantos que a minha empresa pode ter? E qual que é a finalidade de cada KNAI? É uma pergunta bastante importante essa tua, que muitos empresários, às vezes, quando se falamos o KNAI, ele está na construção do CNPJ. Então, por exemplo, eu vou abrir uma empresa, ele vai ali e abre meramente. Muitos empresários cometem já um erro, que é copiar o KNAI de outro empresário. E uma coisa que eu trago de tese, muito importante, é que cada empresário ele tem a sua rota principal do seu negócio. Às vezes podemos ter, por exemplo, 2 lojas de conveniência, cada um de um empresário. Portanto, um empresário, ele quer crescer, ele quer abrir novas unidades, ele quer preparar a sucessão. O outro já não quer mais executar essas frentes. Ele quer despressurizar, ele já não quer, ele quer estabilidade. Então, em cima dessas frentes, da rota principal, é que se monta os pilares que vão manter este voo, que vão manter este negócio de acordo com aquilo projetado. E o KNAI é um dos fundamentos hoje de uma operação onde dá direito de um proprietário ou se beneficiar ou até mesmo de agregar o seu negócio com outro tipo de produto. Por isso a importância, então, de ter uma tributação estratégica. Sim, eu acho que o diagnóstico tributário ele é meramente uma tradução daquilo que está no conta corrente, ou seja, na Receita Federal, até mesmo na Procuradoria, trazer para o negócio dele, ouvir do empresário o que ele quer e para onde ele quer ir, e dentro disso, a equalização do contrato social, a equalização dos KNAIs no cartão de CNPJ, e é pelos KNAIs que estão na constituição do cartão de CNPJ, é que dá direito dele de ir e vir com a carga tributária. Às vezes ele pode ter um benefício no mundo do Simples Nacional e às vezes num segmento, portanto ele não está habilitado no KNAI, no cartão de CNPJ, para exercer aquela finalidade e assim obter o seu desconto da carga tributária. Hoje, quando você chega em uma empresa ou quando alguém contrata os seus serviços, né, de perito, toda essa parte de gestão, Samuel, qual é o primeiro passo? Como que você olha? Qual que é o step by step, assim, esse beabá, digamos assim? Para quem nos ouve, de repente, pô, eu quero contratar o Samuel, a empresa dele, né, que é a Pacto Gestão Tributária. Até mesmo para ele entender como que isso funciona lá, porque na sua cabeça está muito claro, mas de repente na cabeça de quem nos ouve aqui pode ter essa curiosidade. Como que você procede? Esse é um outro paradigma que eu quebrei ele, na condição de muitos empresários, ele sempre, quando ele ouve alguma coisa diferente, ele já entra uma ideologia na cabeça dele dizendo, esse negócio deve custar muito caro,
Isso aí deve ser caríssimo. Isso aí é para grandes empresas. E o que eu faço hoje é uma coisa mais no amor, na condição de traduzir que aquilo que custou para mim aprender, hoje eu compartilho gratuitamente. Então, um dos princípios meu, em vez de chegar e oferecer tudo para o cliente, às vezes não precisa, a empresa dele não precisa de tudo aquilo. Então, o primeiro passo é, quanto custa? Faz um diagnóstico de referente da tua estrutura tributária, onde vai cartão de CNPJ, aonde vai a constituição do contrato social, e ali um mês de XML que você comercializou, para nós entendermos como você está dentro daquilo que você foi parametrizado para estar. Em cima disso, vai sair a tradução para nós de como está a tua empresa, se condiz com a tua rota principal, se condiz com o teu negócio, a expansão que você pretende fazer. E por ela, sim, depois saem os novos pilares a ser traçados. Perfeito. Inclusive, para você que nos ouve, deixa eu fazer um adendo aqui sobre esse assunto, né? A melhor forma de você tomar decisão no teu negócio, tanto este assunto que nós estamos tratando, como qualquer assunto que existe no teu negócio hoje, você vai utilizar esse conceito do custo, dos dois custos, né? Custo de ter e custo de não ter. Pô, quanto custa ter um trabalho como esse no teu negócio? Custa um valor específico. Agora, quanto está custando você não ter isso? Então, essa é a melhor forma de você tomar decisão no teu negócio, que a gente sabe que quando nós precisamos tomar decisão, qualidade e velocidade são dois atributos que não podem ser deixados de lado. E aí você precisa entender. O custo de ter, você consegue mensurar. De repente você consegue melhorar ali uma condição de pagamento, ou negociar com o seu fornecedor, ou enfim, você consegue negociar. Agora, quanto está custando você não ter essa solução no teu negócio? É assim que você tem que tomar a decisão no teu negócio hoje, né? Porque aquilo que você não consegue mensurar, como já dizia William Deming, você não consegue gerenciar. Se você não consegue gerenciar, você não consegue melhorar e assim por diante. Então, lembre-se sempre disso, os dois custos, custo de ter e custo de não ter. Voltando aqui, Samuel, Sim. Você disse em nosso bate-papo ali, aqui nos bastidores, que existe uma possibilidade de se economizar até 40%, né, nessa reclassificação dos produtos e sem necessariamente a liberação do certificado digital. Sim. Fale um pouco mais sobre esse assunto. Sim. O certificado digital hoje ele é uma ferramenta de propriedade do empresário, a qual homologada, ela tem o seu valor, tanto para o pós quanto para o contra. Perfeito? E quando nós falamos da carga tributária, nós falamos dentro, por exemplo, de alguma coisa que já aconteceu dentro da empresa. Ou seja, a emissão da nota já foi, o cupom fiscal já foi emitido, então, ou seja, tudo já está concretizado. E ao invés que eu vou citar, por exemplo, hoje tem empresas de software house que, habilitado o certificado digital, ela consegue buscar em nuvens, desde quem já emitiu uma nota, um cupom, e já trazer o XML automaticamente para facilitar o lado da parte contábil. E hoje é uma coisa que eu não adero a esta frente. Por que eu não adero a esta frente? Porque eu acredito que uma coisa a lei diz, é dever do empresário guardar o seu XML. Se é dever do empresário guardar o seu XML, eu preciso que o empresário nos envie um mês de XMLs emitido, quer seja do cupom, quer seja da nota. Por esse trabalho, a gente vai conseguir importar isso para dentro da nossa base, nós vamos extrair os dados que ali estão gravados. Legal? Legal essa pergunta, Rei, porque todo mundo entende o XML e às vezes não dá um certo valor para este cenário, para este arquivo. E este arquivo, ele é um arquivo totalmente de propriedade do proprietário daquilo que ele executou. Certo. Tanto de quem comprou, quanto de quem comercializou. E o XML, quando nós extraímos ele para a primeira frente de auditoria nossa, nós vamos ver como é que foi a constituição desse XML. Depois, se a natureza da operação condiz, se o status daquela nota está ativo ou não está ativo para a carga tributária. E não é meramente, quando terminou o mês, pegar esse XML, passar dentro de uma plataforma, ver o que dá, entrega para o empresário. E como se diz, é o que der, deu. Não, nós não executamos isso. Até porque cada centavo economizado, ele é liquidez de caixa para o empresário. E aí entra aquela grande questão, né? Prejuízo estancado é lucro. Porque se eu tenho condições de economizar e eu não estou economizando, aquilo se torna um prejuízo. Sim. E aí eu preciso entender como que eu posso estancar. E até interessante, né, Samuel, até saindo um pouquinho aqui do tema da gestão tributária e entrando na gestão financeira, quando eu passo a analisar linha por linha de cada custo e eu encontro dentro da tributação
formas de economizar, isso é fantástico, porque eu costumo dizer o seguinte para quem nos acompanha. Quando você vende e se você pratica lá 30%, 40% de margem naquilo que você está vendendo, se você vende R$10.000 a 30%, você coloca R$3.000 de lucro no seu caixa. Agora, quando você economiza R$10.000, são R$10.000 injetados no seu caixa, totalmente livre. Então, a gestão tributária, de fato, é um assunto, como eu sempre falo, necessidade de todos, mas consciência de poucos, né? O nível de consciência do empresário hoje com relação a esse assunto é muito baixo. Exatamente por isso que nós estamos aqui, tirando esse tempo, fazendo esse investimento, gerando esse conteúdo para que você possa se adequar. Sim. Samuel, qual que é a tua visão hoje, qual que é a sua percepção com relação ao entendimento de um empresário sobre esse mundo tributário? Como você acredita que ele percebe? Eu vou complementar sobre a pergunta anterior, certo, só para o entendimento para o empresário. Eu acredito que não tem juros hoje mais galopante do que o juros tributário. Então, por exemplo, a guia do Simples Nacional, ela vence dia 20. Mas uma guia, por exemplo, de 50 mil, que ela vence dia 20, se o empresário, porventura, que também coincide com o dia do adiantamento da folha de pagamento da empresa, se ele atrasar 10 dias, eu acredito que ele acarreta aí um percentual muito grande. Então, entenda, o objetivo do Simples Nacional seria ajudar. E neste momento, ele não faz o papel, até porque ele tem a data dele de vencimento. Eu acredito que a Receita também já deu 20 dias após encerrar o exercício. Mas, por outro lado, ele é um juros agressivo para a operação. Então, dentro disso, o empresário hoje, a pergunta que você me fez, ele tem a sã consciência que ele deixa tudo na responsabilidade do escritório contábil que ele contratou. Lembrando que ele quase paga um pouco honorário para o escritório contábil e querendo que o escritório contábil devolva em liquidez para ele, às vezes, o acidente da operação que ele cometeu. Então, eu diria que o empresário, por mais consciente ou leigo ou culto no mundo tributário, ele deveria tirar alguns minutos do dia para acompanhar a sua carga tributária. Às vezes eu falo a palavra técnica acompanhar a carga tributária, mas ela é meramente, você consegue monitorar isso diariamente, sobre as notas de entradas que você está dando para o seu estoque, adentrando da sua empresa, perguntando pelo seu contador como está o mundo ao lado contábil, que ele é de exercício de janeiro a dezembro. Por exemplo, nós estamos gravando aqui hoje no mês 6. Como é que eu pretendo finalizar a minha contabilidade no fim do exercício? Para onde que está indo meus dados? Como é que eu vou finalizar o exercício? E não adianta depois o empresário chegar no último dia de dezembro útil, chegar para o contador e falar, não, dá um jeito. Não existe jeito hoje. Inclusive, assim, as coisas estão tomando uma proporção e eu sou um profissional que eu não admito dar jeitinho nas coisas. Uhum. Eu acho que o que é certo, a legislação tributária está aberta, a Constituição do país ela é também muito clara, cabe cada um buscar o seu benefício dentro da legalidade. Maravilha. Este assunto é tão importante que no dia 16 de julho, o Samuel e eu, nós estaremos juntos em um super workshop, onde você, empresário, é nosso convidado. E você vai entender, de repente, até mais a fundo, presencialmente conosco, em uma sala lá no Iguatemi Business, um workshop totalmente gratuito. Só que uma condição, né, Samuel? Apenas 40 vagas. Você que nos acompanha por aqui, que já conhece o meu trabalho, que conhece o trabalho do Samuel Caetano, você precisa participar desse super evento. Ali você vai entender e desmistificar muita coisa que de repente pode não estar tão clara para você. Tá? É muito simples você participar. É só você clicar em algum botão do vídeo que vai estar aparecendo aqui e aí você pode entrar em um grupo exclusivo e garantir a sua vaga. Totalmente gratuito, mas porém apenas para os 40 primeiros. Não perca essa grande oportunidade, ok? Samuel, vai ser incrível esse workshop, hein? O que você pretende levar para lá? Olha, Rei, eu acho que a limitação nessas 40 pessoas, eu acho ela fundamental, até por ser o primeiro. Eu gostaria de dizer uma coisa. Por exemplo, o extrato do PGDAS, eu volto nessa tecla novamente, é uma coisa que, indiferente que lá eu vou explicar bem calmo, e dentro, o extrato PGDAS ele é constituído por 3 páginas. Perfeito? Que o seu contador, quando termina o mês, é por ele que ele faz a declaração das suas exigibilidades e por ele sai a guia. Portanto, ele é um termômetro de para onde você está indo com a sua carga tributária. Então, o que é legal o empresário entender que se ele tivesse ali 2 minutos, quando acaba o mês, e assim que viesse a guia do DAS, ele viesse junto o extrato do PGDAS, ele ia olhar 3 linhas
de 3 páginas, ele ia entender que rumo ou que direção ele deveria, juntamente ao profissional, tomar as diretrizes para que, de repente, isso não se torne uma despesa ou uma bitributação, e aonde ele tem que levar liquidez, ele leva despesa. Olha aí. Então, assim, ó, olha o quanto de assunto, o tanto de necessidade que hoje é importante o empresário ele estar a par. E Sim. eu até recomendo, Samuel, para os empresários, para tipo assim, igual, por exemplo, a gente está falando aqui de tributação. Sim. Tá? Por que não tira 3 meses? Nós temos aí, digamos assim, 4, né? 3 vezes 4, 12, que é a quantidade de meses que nós temos no ano. Se ele tirar 3 meses hoje para estudar sobre tributação, ele vai ficar mais ciente, sim ou não? Vai ter muito mais clareza. Principalmente no canal certo, com o profissional certo. Certo? Certo. Então, assim, imagina só, você que está nos assistindo aqui, o que você tem que fazer? Pô, esse assunto, tô gostando muito disso, quero me aprofundar. Tira 3 meses. Aprenda sobre esse assunto, sabe? Isso vai te ajudar muito no teu negócio. Acabou esse assunto, tira 3 meses para você aprender mais sobre indicadores. Acabou esse assunto, tira mais 3 meses. Ao longo do ano você tem que evoluir. Mas o que eu percebo com o empresário? A maioria estão no automático. Eles não param para rever, eles não param para revisitar toda a estratégia, a maioria não tem, eles estão simplesmente vagando, sabe? E aí, de repente, chega lá a receita e ele acaba, né, lidando com uma situação que às vezes ele não esperava. E como você disse, ele espera às vezes milagre do contador. E na minha visão essa relação é igual a relação de aluguel. Né? Aluguel é assim, é muito para quem paga, pouco para quem recebe. Sim. Não é? E o contador eu acredito que é a mesma coisa. Né? Lógico que existem profissionais e profissionais como qualquer área. Né? Existem bons contadores e existem contadores que não faz sentido você contratar. Por isso que é importante você ter uma empresa aí de procedência para te ajudar a ter essa interpretação. Nós estávamos falando aqui, né, Samuel, que a gestão tributária ela não é uma ciência exata. Pô, fale mais sobre isso porque isso me intrigou. Você disse que é interpretação. Se eu estou falando de números também, que envolve essa questão de números, juros, na minha visão era uma ciência exata. Né? E para você que não sabe o que é ciência, é o estudo da causa e efeito dos fenômenos naturais. Então nós temos uma ciência que é exata e uma ciência que não é exata como o comportamento humano, que é essa questão da interpretação. Fale mais. Legal, Rei, essa pergunta. Às vezes tem muitos empresários que isso é um dos acidentes a qual detectamos quando a gente vai executar um diagnóstico. Um empresário no Simples Nacional, ele depende de comprar sua mercadoria, né? Vou falar na situação do comércio, e provavelmente ele deva comprar mercadoria de um fornecedor que esteja num regime tributário acima que o dele, devido ao superfaturamento que já estourou o RBT12, que é uma linguagem que todo mundo conhece. Ocorre que todo o produto, a legislação tributária, ela é uma interpretação. O que o Samuel quer dizer com interpretação? Depende do parâmetro que você está e para o que você vai fazer, é que eu vou encontrar na legislação tributária qual é o mecanismo das codificações que você vai parametrizar o teu produto para que ele saia da forma correta, que ele seja comercializado da forma correta. Quando eu falo da questão do produto, olha, eu já tenho uma mistura do produto com a natureza da operação, que é codificada pela CFAP na nota. Então entenda, nós temos uma nota que ela pode ser comercializada, eu tenho uma nota que ela pode ser feita devolução, eu tenho uma nota que ela pode ser bonificada, eu tenho uma nota que ela pode ser remessa de garantia, devolução de garantia. Então, quando eu mudo esta natureza da operação, todos os códigos daquele produto quase que tem que acompanhar este cenário. E é a natureza da operação de uma nota fiscal é que decide se ela tributa ou não tributa aquele cenário. Né? Nós tivemos um erro técnico agora, eu diria bem técnico, de um funcionário de uma empresa que é uma industrialização, portanto ele faz o papel do terceiro. Junto na mesma nota, ela emitiu a nota de comércio, o CFOP 5102 de comercialização do produto. Na mesma nota, ela também conseguiu colocar um outro produto, execução de um outro produto, portanto o CFOP de devolução de remessa. Portanto, o valor da nota fiscal ele é único, constituído por todo o agrupamento dos campos do valor do produto. Quando o XML caiu para o escritório contábil, o escritório contábil, da saída da nota, ele tributou todinha a nota. Lembrando que 80% daquela nota era devolução de remessa. Ela não seria tributada.
Então, entenda, o momento ou a forma que os escritórios contábeis têm hoje, que são a contratação de softwares, que vão fazer a apuração ou a interceptação daquele erro ou não, se eles não tiverem parametrizado da forma correta, eles não detectam este erro. Então, é uma preocupação nossa hoje. Por mais que nós desenvolvemos a tecnologia, mas nós temos junto numa análise a tecnologia e o humano. Não adianta hoje eu colocar as coisas tudo para a máquina fazer, lembrando que eu tenho alguma coisa que eu preciso, a olho nu, olhar e falar, olha, isso aqui não condiz com isso aqui. Então, dentro desse cenário, nós temos as empresas que fornecem num outro regime tributário e quando o proprietário vai dar entrada na nota para atualizar o seu estoque da comercialização, ele bipa o cabeçalho da nota, que é a chave, que é aquela numeração que vem. E, consequentemente, ele importa para dentro do seu estoque, no cadastro de produto, todinho a codificação tributária do fornecedor. E quando ele comercializa com as CSTs erradas. Então, no momento em que ele poderia se beneficiar de uma isenção tributária, às vezes, pelo código está errado, ele vai bitributar porque o fabricante, ou fornecedor, ou importador já recolheu a carga tributária dele. Interessante, eu gostei do termo bitributação, ou seja, ele paga 2 vezes a mesma tributação. Isso é muito comum? Não é, a Receita recebe 2 vezes aquela carga tributária. Ela é muito comum, Rei. Por que ela é comum? Porque se é um produto industrializado, a indústria, ela já recolhe a carga tributária. Portanto, se aqui na hora que ele vai comercializar o produto dele, ele colocar que aquele CFOP é de indústria, ele vai pagar o IPI. Então, olha que interessante. O que faz se aquele produto ele foi comercializado por uma empresa de comércio ou ele foi comercializado por uma empresa de indústria, é o CFOP que muda. Então, mudou o CFOP, automaticamente o sistema vai entender que aquilo veio de uma indústria. E, de repente, ele não é indústria. Assim como também nós temos indústria, que dentro do cartão de CNPJ ele tem o KNAI de comércio e de indústria. Perfeito? Então, eu posso ser um fabricante de um produto e também posso comercializar algum produto que eu não fabrico. Portanto, se na hora de eu emitir a nota, meu funcionário, acostumado de, como a maior das vezes, eu faço a nota como fabricante, se aquele produto que eu vou comercializar, ele errar o CFOP, eu pago o IPI, por exemplo, de industrialização daquilo que eu não teria que pagar. Que aí é a questão do monofásico que você disse, né? O monofásico é quando é uma indústria que ele é tributado ali na fonte. Não, na realidade não. O IPI, por exemplo, ele é um imposto exclusivo da industrialização. Certo. Portanto, se eu estou como indústria e eu também tenho um KNAI de comércio, se eu errar o CFOP naquela emissão da nota, eu posso pagar o IPI de uma coisa que eu não industrializei. Eu comercializei. Sim. Já o cenário do monofásico é depois os que têm isenção do monofásico, que é o do PIS e COFINS, pela indústria já ter pago no início. Gente, para quem nos assiste aqui, você fala bastante dos acrônimos, né? Por exemplo, FIS, COFINS. Tem muita gente que não entende, né? IPI, que mais? IPI. CFOP. São linguagens que às vezes assim, para você tá muito claro, mas talvez para quem nos assiste não entende tão bem, né? Existe hoje um curso, Samuel, alguma mentoria tua para esses empresários ou não? Esse trabalho que você presta é um serviço que eles te enviam essa documentação e ali você apenas corrige aquilo que está errado e segue o jogo, porque eu gosto da educação empresarial de dar autonomia para o dono tomar decisão. Eu não quero, Rei, quando eu vou nas empresas fazer o processo de reestruturação, ou quando a gente recebe demanda, né, Rei, eu quero aumentar minhas vendas, Rei, eu quero reestruturar o meu negócio, Rei, eu quero uma mentoria com os meus líderes, Rei, eu quero um treinamento com a minha equipe. Eu gosto de ensinar ele a fazer para que ele, né? É lógico que tem gente que sempre volta, Rei, eu quero mais 5 encontros com você, um exemplo. Você faz esse trabalho também de mentorar o dono? Como funciona aí a sua esteira de serviços? Executamos sim, Rei, essa frente. O nosso objetivo, assim como na gestão, é preparar o proprietário para que a operação é dele. Então, que na realidade é como se fosse um painel de um avião. Nossa estrutura, nossa tecnologia é muito voltada ainda pela precisão do negócio. Né? Hoje nós não temos tempo de brincar, ver se vai acertar e amanhã corrige e faz de novo, não. Então, liquidez de caixa, ela errou, gastou.
Então, eu luto hoje para que o empresário, naquilo que ele é leigo, naquilo que às vezes ele não domina, nós estamos dele por um tempo para traduzir para ele aonde estão os pilares que vai orientar. A decisão é dele. Tranquilo? E dentro dessa frente que você estava comentando, eu acredito que o workshop ele vai ser a razão para mim traduzir gratuitamente para os empresários que estiverem lá a tradução de como é a codificação de um produto na parametrização dele do seu sistema RP. Então tem muitos empresários, vou dar um exemplo, que às vezes ele acha que pagando um valor caro por um sistema de RP, ele acha que ele vai ter economia. Outra das vezes acha que qualquer sistema vai fazer. Isso não está nem na empresa do RP e nem na empresa na questão do software. A questão do software, dizendo, o proprietário da empresa do software. Porque não está nele a habilidade, né, ou que diz o profissional de codificar o produto que você vai comercializar. Isso faz parte da estrutura contábil sua. Portanto, a estrutura contábil, os escritórios contábeis, hoje eles pagam algumas empresas, alguns escritórios especializados em carga tributária, em inteligência tributária, para tirar algumas dúvidas no momento exato da parametrização. Mas nós temos um mentor no meio do caminho. A legislação tributária, ela se altera todos os dias. Então eu posso comercializar, por exemplo, esta caneta hoje numa NCM 10, 20, 30, 40. Amanhã nós temos uma atualização da Receita, esta caneta venceu o NCM. Então o NCM não será mais esse e será trocado o NCM. Então entenda, se nós não acompanharmos a legislação, futuramente eu posso parar numa coisa automática e lá na frente eu ter alguns problemas a enfrentar. Maravilha. Bom, a gente sabe que assim, existem vários desafios aí, né, essa questão do problema tributário. Isso sempre existiu ou foi devido a alguma alteração que ocorreu? É uma pergunta muito legal também esta, porque alguns empresários vão lembrar do talão de nota. Na era do talão de nota, não se existiam acidentes tributários. Por quê? Era caneta, papel, era poucos dados a ser preenchidos, correto? Ocorre que quando se tornou o mundo eletrônico, né, a globalização, a evolução, que eu acredito que cada vez mais surgiu, a Receita desenvolveu o parâmetro de uma nota fiscal eletrônica, certo? Então, a ideologia dela, ela disponibilizou para as empresas de software, quem quisesse aderir, entra, codifica e comercializa. Ocorre que, automaticamente, junto com o mundo eletrônico, vem o automático. E uma parametrização de um produto, eu não posso ser meramente automático. Eu vejo algumas empresas, por exemplo, automatizar o seu sistema, porque eu vou contratar um sistema do que o rapaz também que tem o mesmo segmento que o meu, usa esse sistema e o dele não dá erro. Olha, eu já executei uma perícia tributária no segmento de farmácia, onde o software era utilizado por uma rede de farmácia e meramente quem efetuou a parametrização do software é um funcionário que não tem habilidade tributária. Olha só. Então entenda, inclusive você era cliente seu. Então entenda, o cenário de você fazer a parametrização por não ter conhecimento, como eu posso deixar fixo uma coisa que ela tenha a alteração 24 horas? Inclusive o próprio proprietário, a qual ele tem destreza pelo sistema, ele não tinha acesso a alterar a parametrização do sistema. Quer dizer, né, tem que ficar de olho. E aí que entra a gestão, né? Porque eu gosto de dizer, eu gosto do pode ser da gestão, né? Que é planejar, organizar, direcionar e o mais importante, controlar. Empresário, é os 2 Cs da gestão, lembre-se disso, confia, mas confira, né? Para que isso não ocorra no teu negócio, né? E, bom, eu perguntei sobre a sua percepção com relação ao empresário devido a esse universo gigante. Uma pergunta complementar, dentro dessa explicação, quais são os pontos fundamentais para o conhecimento do proprietário? O que ele tem que entender? Qual que é o básico? Olha, eu acredito que um proprietário, o básico, é a leitura do extrato PGDAS, é o primeiro. Certo. O segundo é ele entender o negócio dele, se ele entender que parte dos produtos que ele comercializa, ele tem a isenção da subvenção tributária, ou ele tem mais isenção, por exemplo, nos produtos que são oriundos do monofásico, que é os impostos federais. Então, é uma junção. E como diz uma ideologia, que eu aproveito ela muito, que o alemão traduziu um dia para mim, e ele dizia assim,
Venda por qualquer preço que for, venda. Zele de cada centavo que você vira o mês. Reinventa que você vira o ano. E esta ideologia, eu gravei ela e ao longo do tempo eu exercito ela todo dia. Se o empresário ele não reinventar, quer ele seja no produto, quer ele seja na carga tributária, quer ele seja no seu negócio, não existe nada que começa fixo e termina eternamente daquele jeito. É verdade. Perfeito? Se reinventar, Então, fundamental. Quando eu falo que ele precisa, terminou o mês, não é porque o meu imposto veio isso e meramente tá eliminado. Não, o que é que eu poderia ter feito esse mês? Então, às vezes, eu posso agregar um produto junto com outro produto e eu ter uma certa isenção tributária. Perfeito? Então, isso tudo eu explico pessoalmente no workshop. Muito bom. É isso aí, ó. Dia 16 de julho, você precisa estar lá conosco, né? Lógico que este vídeo vai para os nossos canais, tanto do Sem Vendas, quanto para o canal aqui do Samuel Caetano. E se de repente, nossa, passou a data, eu só estou vendo esse vídeo agora, como que faz para te encontrar? Clica abaixo, eu acredito, no vídeo que você vai deixar, mas eu vou disponibilizar os telefones, o site, o e-mail, que eu acredito que nunca é tarde para corrigir. Isso é verdade. Verdade. Assim, quando a gente fala de correção, é reação. Reação. Né? Mas antecipação é poder. Né? Ou seja, se eu posso antecipar, melhor ainda. Né? Que em alguns casos, reação é fracasso. Bom, Samuel, bacana ter você aqui, falar de um assunto muito fundamental, gestão tributária. Pô, isso é fantástico, principalmente quando você tem isso de forma estratégica. Qual que é a sua consideração final aqui a fazer para todos que nos assistem? Olha, a consideração final que eu tenho seria que todos que pudessem participar nesse workshop, tem muitos detalhes que eu prefiro presencialmente traduzir, escrever, fazer um desenho, que eu acho que é a melhor forma de você visualizar isso. E cada um depois, na sua particularidade, tem o direito, né? Eu estou aberto, pode chamar no particular, e a gente vai tentar da melhor forma possível traduzir aquela, eu diria, até uma certa ignorância da pergunta. Muitos têm receio da pergunta, pode ser uma pergunta boba, não, mas eu acho que eu vou fazer uma pergunta, não, eu acho que tudo que se põe na mesa tem uma solução. É verdade. Tem uma resposta. É verdade. Né? E eu sou uma pessoa muito assim, porque eu tenho essa certa dificuldade. Eu acredito que quanto eu, tem outros. Mas nada que nós pegamos um papel e uma caneta e nós não chegamos no denominador. Muito bom. Bom, muito obrigado pela tua audiência. Obrigado, Samuel, por Agradeço você aí. ter aceito o nosso convite aqui para falar com todos aqui da nossa audiência. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas aí do teu hall, do seu círculo de amizade, que isso vai ser importante para alguém, tá bom? Esse é um conteúdo pensado diretamente para você empresário, você empreendedor, que tem de repente alguma dúvida nesse assunto, tá? E tá aqui o Samuel, que você pode contratar seu serviço, vai estar aqui abaixo no link da descrição, e aí você pode entrar em contato com ele, bater um papo diretamente com ele, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe aí seu dia, seu negócio, a sua semana, seu mês, seu ano. Tamo junto, até a próxima.